tira dúvidas sobre o que você quer fazer do futuro. Ou você já trabalha em alguma profissão e não sabe mais se ela é a certa para você? Não tem problema. A orientação vocacional é a solução. Por isso mesmo a gente veio conversar com a doutora Vábia Cordeiro, a psicóloga, que pode nos ajudar melhor sobre orientação vocacional. Do que é que se trata a orientação vocacional? A orientação vocacional é um processo onde tem por objetivo auxiliar as pessoas que estão no processo de escolha profissional para que ela possa ampliar o leque das opções e poder levar em consideração os diversos aspectos que venham a influir no processo de orientação vocacional. Como, por exemplo, em que eu estou me baseando para escolher a minha profissão? O que eu desejo da minha vida? Que mundo eu quero construir? Nessa escolha profissional que eu pretendo ter, que eu pretendo realizar, melhor dizendo, eu levo em consideração mais a questão do dinheiro, de uma faculdade que seja badalada. Eu quero uma profissão para dar sequência a algum negócio da família. Então, tudo isso é explorado nesse processo de orientação vocacional. E eu sempre digo que é um processo mais do que orientação profissional, é um processo vital. Porque a pessoa que entra no processo de orientação vocacional, ela vai questionar seus valores, que mundo ela quer construir, de que forma eu quero intervir nesse mundo. Então, o que eu quero da minha vida? Então, para a gente começar a entender, a gente conhece muito orientação vocacional como aquela psicóloga que ajuda os alunos a escolherem um curso que vão fazer, mas na verdade é muito mais. Como você falou, é vital, tem a ver muito mais com a vida, então não é só uma orientação que visa a profissão, mas até mesmo o ser humano, o que ele pretende fazer e como ele se enxerga. Isso, a gente inicia com um processo de autoconhecimento, pois a gente entende que uma pessoa que se conhece, ela pode escolher melhor a profissão. Então, a gente vai iniciando nesse processo de autoconhecimento. Esse tempo do autoconhecimento vai depender da maturidade que esse jovem traz. Então, quanto mais esse jovem foi criado dentro de um conceito onde ele faça a escolha e sabe levar em consideração o que deve ponderar no momento de uma escolha, após isso a gente vai iniciar ampliando o leque das profissões que ele deseja, aonde ele quer trabalhar. Além disso, a gente leva em consideração também o mundo e a vida que ele quer ter. A questão financeira também é levada em consideração, porque isso é muito subjetivo, né? A quantidade de dinheiro que eu preciso para viver pode não ser para ti, pode ser que seja muito para ti. Então, tudo isso é questionado nesse processo para que depois o jovem possa escolher que profissão ele quer. Então, no final, é bom deixar destacado que quem vai escolher é o jovem. E eu queria saber o seguinte, você acabou de descrever um processo muito complexo. Houve uma evolução da orientação vocacional de antes para de agora? Houve sim. No passado, nós fazíamos orientação vocacional utilizando, em especial, unicamente os testes psicológicos. Então, a gente pôde perceber, através da pesquisa, que o índice de erro era muito grande. Por isso que a gente incluiu não mais um teste para orientação vocacional, mas um processo de orientação vital vocacional e também orientar o jovem, até que ponto a família, a escola e a própria orientação vocacional devem influenciar nesse processo de escolha profissional. Isso é muito interessante. E eu queria saber o seguinte, com essa mudança no processo, é possível garantir que um resultado de uma orientação vocacional realmente confere com o que o aluno vai querer no futuro? Olha, em geral a gente tem um índice de acerto, vamos dizer assim, grande, mas é preciso lembrar que o processo de uma escolha de uma profissão, ele reflete o momento que a gente está vivendo. Então, destacar isso é importante, porque se no futuro o jovem, ou mesmo o adulto resolver direcionar a sua profissão para uma outra atividade, ele não encarar isso como um fracasso, e sim como um processo de atualização normal no mundo que a gente vive, com várias opções e com uma dinâmica muito rápida, E a orientação vocacional ela é muito conhecida pelos jovens que vão cursar o vestibular, vão fazer depois um curso, mas os adultos também se encontram nessa dúvida? Sim, a gente tem recebido muitos adultos para uma reorientação profissional ou mesmo para uma forma de se inserir no mercado de trabalho. Às vezes as pessoas vão para a faculdade, se preparam com o curso, mas elas não sabem como fazer para se inserir nesse mercado de trabalho. Então a psicologia ela tem como estar dando um suporte, ampliando o leque para que ele possa fazer melhor as suas escolhas, se inserir no mercado de trabalho e poder ter um sucesso. Doutora, e a senhora falou muito sobre personalidade, sobre se identificar. É possível que o pai e a mãe em casa possam identificar também no seu filho que ele vai ter uma dificuldade
dificuldade na hora da escolha? Geralmente as pessoas que têm dificuldade na orientação vocacional têm dificuldade em outras coisas no seu decorrer, no dia a dia? É exatamente isso que a gente observa, né? Que as crianças, jovens que têm dificuldade de fazer escolhas profissionais, normalmente ele tem dificuldade de fazer outras escolhas na sua vida. Então é importante que os pais estejam atentos desde criança, para que as crianças possam aprender a fazer suas escolhas, o que ela deve levar em consideração na hora dela escolher, né? Então tem jovens que para comprar uma roupa, para saber o que vai comer, tem que alguém dizer para ele. Então isso vai fazer com que ele tenha dificuldades outras na sua vida. Então tem a ver com a maturidade. E as pessoas mais decididas, também seria interessante procurar uma orientação vocacional? Sim, para quê? Para confirmar suas próprias escolhas. Então, às vezes, a pessoa que tem uma definição desde criança, eu quero fazer medicina, muitas vezes se fecha para outras profissões e isso impede ela fazer uma escolha melhor. Então, o ideal é que o jovem possa ampliar o leque, conhecer as demais profissões, aonde trabalha, o que faz, exigências dessa profissão e só depois fazer a sua escolha. Muito bacana. Quem tem interesse de procurar uma orientação vocacional, quem está assistindo o nosso programa, como é que pode fazer? Na escola procura um consultório? Normalmente, a orientação vocacional da escola, ela pega de uma forma geral, porque ela não tem condição de trabalhar de forma individualizada. Então, quem participou dessa orientação na escola, sentiu necessidade de explorar um pouquinho mais esse processo, não foi o suficiente, não se sentiu seguro, deve procurar um profissional de psicologia especializado na parte de orientação vocacional, que possa ampliar um pouco mais as escolhas, levar em consideração também a opinião da família. É importante ouvir a família, ouvir a escola, ouvir os amigos. Agora, é importante que o jovem saiba que a escolha é dele. Ele é quem vai escolher, porque ele é que vai viver essa profissão. Eu conversei com a doutora, a psicóloga Válbia Cordeiro. Muito obrigado por participar do nosso programa, tá bom? Tá ok. Agora nós estamos nesse período de escolha profissional, é importante ficar bem atento nesse processo de escolha. Então, em caso de dúvida ou querendo se conhecer melhor, procure uma orientação vocacional.